Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos nesse que é a nossa prova número 4, parte 3 e 4 do nosso mini curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Estávamos comentando sobre desabamento, né? Diferenciei aqui dolo de culpa. No desabamento, o construtor não tem intenção realmente de que aquele prédio, enfim, mate pessoas, né? A não ser que realmente fique comprovado no enunciado que ele colocou matéria-prima para a construção que não era suficiente para aguentar todo aquele peso daquele lugar em si. Ele fez uma estrutura diferente, fez um apartamento cheio de piscinas, mas ele não calculou de propósito o peso das águas das piscinas e aí o prédio desabou. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então aí o dolo, pessoal, o dolo é consciência e vontade. A pessoa tem que realmente ter intenção mesmo de prejudicar bem jurídico de outra pessoa, né? A culpa é sem querer, tem que ter previsão legal, atitude voluntária e previsibilidade objetiva, né? Negligência, imprudência e perícia sempre está envolvido aqui também. Falei sobre omissão própria e omissão imprópria. Omissão própria, omissão de socorro, quando é sendo criminosa, quando o chefe da repartição pública não pune o seu, enfim, subordinado, e aí ele acaba respondendo por crime, certo? E a omissão imprópria, pessoal, que é aquela base, né? A contratual, a legal e a por ingerência. A contratual, você acaba se submetendo a uma circunstância de cuidado. O seu amigo vai até o banheiro e pede para você cuidar do filho dele, e aí na piscina o filho dele acaba morrendo afogado. Você vai responder por homicídio culposo ou por homicídio doloso, se você tinha intenção de ver o filho dele morrendo afogado, você está vendo, pode fazer alguma coisa e não ajuda a criança em si. Então você tem consciência do que está acontecendo, você tem vontade de que ela venha morrer. Então você responde por homicídio doloso, tá? A omissão imprópria ela permite isso. O seu contratual, o legal é o membro do corpo de bombeiros, é o policial militar, tá? Enfim, situações que você, a mãe, né, que também está não querendo amamentar o filho para que o peito, enfim, não caia e tal. Então a criança morre por inanição, a mãe vai responder por crime, sim. E aqui não é, obviamente, nem infanticídio, porque a criança já nasceu, não está matando no estado puerperal, então não é infanticídio, seria homicídio. Gente, também aqui o caso de estupro, né? Se você vê alguém cometendo um crime de estupro com outro alguém. Não necessariamente, pessoal, não necessariamente penetração de pênis na vagina ou qualquer ato libidinoso diverso desse caso que eu acabei de mencionar. Mas qualquer situação, um toque, né, um beijo forçado, enfim, uma situação mais desconfortável para a vítima em si, tudo isso é estupro. E a pessoa que tem o dever de evitar aquele resultado, aquele prejuízo do bem jurídico, se ela não faz nada, tá, ela vai responder sim. Imagina o diretor de uma escola que não faz nada quando vê a professora de educação física abusar dos alunos. Então ele responde, então, o diretor também responde por estupro de vulnerável. Contando na nossa questãozinha, o estupro de vulnerável, pessoal, ele é abaixo de 14 anos, mesmo se não tiver violência grave ameaça, tá? Mesmo se não tiver violência grave ameaça, é estupro de vulnerável. Então, todos os estupros, independentemente da idade, havendo violência ou grave ameaça, é sempre estupro, obviamente. Tá? Havendo violência grave ameaça, é estupro abaixo de 14, é estupro até 18, é estupro acima de 18. O que diferencia o de igual a 14 e abaixo de 18 é que é estupro qualificado. Acima de 18 é estupro simples, muda a pena. Agora, o estupro de vulnerável, ele mesmo não sendo caso de violência grave ameaça, considera-se crime. Então, aqui, sem violência grave ameaça acima de 14 anos, tá? Não é estupro, beleza? E seja como for, não importa a circunstância do crime em si, os crimes de estupro são todos de ação penal pública incondicionada, ou seja, não existe condição alguma para que o promotor ofereça a denúncia. Tá? Lembre-se, esqueça institutos jurídicos, foque nas palavras da língua portuguesa. A condição, né, é uma situação que tem que ocorrer. A ausência de condição é porque não tem que acontecer condição alguma para que a ação exista. Comentei sobre lesão corporal seguida de morte, né, pessoal? Lesão corporal seguida de morte e também, né, o homicídio. O homicídio, pessoal. Se você vai batendo na pessoa até matar porque você quer matar, nós temos aqui um crime progressivo. Né? É natural que você vá matar a pessoa, mas você vai lesionando até o final. Então você não vai ficar respondendo por várias lesões corporais, não. Você responde só pelo crime de homicídio. Tá, agora, se você quer bater em alguém, você dá 2 murros na pessoa, ela cai e destronca o pescoço sem querer, lesão corporal seguida de morte, tá? É diferente, tá? Agora, então, assim, nós temos aqui o crime progressivo e a progressão criminosa. O crime progressivo você vai batendo até matar, você sabe que você quer matar. A progressão criminosa você vai batendo porque você só quer bater. Aí de repente você fala, nossa, eu acho que esse cara merece morrer e não apenas apanhar. Aí você vai lá e mata o cara em si, certo? Aí você responde por homicídio doloso. Nos dois casos, homicídio doloso, mas um caso é de progressão criminosa e outro caso é de crime progressivo. Seja como for, o dolo existe, né? Porque no lesão corporal seguida de morte não tem dolo de matar ninguém, tá? Aqui você quer bater, dar umas porradas na pessoa e aí ela acaba caindo sem querer e destronca o pescoço e vem a falecer, certo? Beleza? Lesão corporal seguida de morte. Agora, no nosso problema, na nossa questãozinha, nós tínhamos lá uma única vítima. Se você tem uma única vítima, você que se matar essa única vítima, você não vai responder por homicídio culposo e lesão corporal seguida de morte ao mesmo tempo. Não faz sentido. Gente, estava trazendo a baila aqui sobre medida provisória, né? Projeto de lei do chefe do executivo. É possível que o projeto de lei do chefe do executivo, é possível que um projeto de lei do chefe do executivo trate de direito penal. Isso pode acontecer. Ele pode tratar de direito penal. Projeto de lei. Medida provisória não.
Medida provisória não pode tratar de processo penal, de direito penal, de processo civil, de plano plurianual, de lei de direito orçamentário, lei orçamentária anual, de resgate de poupança pública, patrimônio de resgate de poupança pública, não, de poupança dos cidadãos, né, não pode tratar também sobre nacionalidade, cidadania, partido político, direito eleitoral. A medida provisória não pode tratar desses assuntos aqui em si. Tá, depois eu caí aqui dentro da teoria do crime, tá? Estava comentando sobre a diferença entre erro do tipo e erro de proibição. No erro do tipo, você está agindo com a falsa percepção da realidade. Então, a consciência sua não sabe realmente o que está acontecendo. Você está levando um tênis para dentro do presídio e na sola do tênis tem uma faca ou tem droga. Você está transportando drogas não sabendo que era droga em si, tá? Isso é o erro do tipo. Você sabe o que você está fazendo, mas você não, desculpa, você não sabe o que você está fazendo. Esse é o erro do tipo. Você não sabe. Você está levando um bolo para um presídio também e dentro dele tem droga. Você não sabia que tinha droga dentro do bolo. Tá? Então você está transportando droga sem a consciência. Se não tem consciência, não tem dolo, porque o dolo ele é consciência e vontade. O erro de proibição, por sua vez, não. Aqui você sabe o que você está fazendo. Você só não sabia que aquilo é proibido. Então você sabe que você tem um papagaio na sua casa, você sabe que você tem um lagarto na sua casa, um tio na sua casa, mas isso é proibido. Você só não sabia que era proibido. Esse é o erro de proibição. Tá? Você pode alegar esse erro de proibição. Depois eu estava comentando aqui sobre também as penas, né, pessoal? Veio uma questão sobre penas. E dentro dessa lógica, sobre a possibilidade de substituir a pena, né, privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, o juiz pode, na sentença, trocar a privação de liberdade por restrição de direitos, se enquadrar num caso concreto específico. Tá, a sentença condenatória com o trânsito julgado, pessoal, ela é diferente de sentença condenatória, né? Da sentença condenatória não tem execução provisória, a não ser que seja uma pena acima de 15 anos no tribunal do júri. Mas depois que tem o trânsito julgado, você pode ter dois tipos de pena. Você pode cumprir a privação da liberdade, que é regime fechado, semiaberto e aberto, e você pode cumprir também a pena restritiva de direitos, que é a limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade. Isso aqui é uma coisa ou outra, são penas alternativas. Esquece institutos jurídicos, presta atenção no que eu estou falando, pessoal, tá? É uma coisa ou outra, não são as duas ao mesmo tempo, tá? Então, ou eu quero uma cerveja ou eu quero um vinho, não são as duas coisas. Então, a pena é ou bebe cerveja ou bebe vinho, não pode beber os dois ao mesmo tempo, senão você vai passar mal outro dia. Mesma coisa aqui, privação de liberdade e restrição de direitos. Então, quando você está progredindo em regime de fechado para semiaberto ou de semiaberto para aberto, o juiz da execução não pode colocar uma pena restritiva de direitos para que isso ocorra. Por quê? Porque a pena restritiva de direitos é uma pena autônoma, então não pode isso acontecer. Tudo bem? Beleza? É uma coisa ou outra. E se ele fizer isso, Rafael, de toda decisão na fase de execução, cabe agravo em execução. Comentei sobre interceptação telefônica, né? Aqui estava comentando sobre os frutos da árvore envenenada, então aqui a derivação das provas ilícitas, né? Então você tem as reclusões e as detenções. Estava dizendo, pessoal, interceptação telefônica acontece somente com crimes apenas com reclusão. Reclusão pega regime fechado, semiaberto e aberto. Detenção, regime semiaberto e aberto. E imagine que você tenha cometido um crime com detenção e eles criam lá uma situação de ordem judicial, porque para interceptação tem que ser ordem judicial, não pode ser autoridade policial. Imagina uma ordem judicial para que ocorra uma interceptação telefônica num crime penado com detenção. Isso não pode ter interceptação telefônica, porque somente com crimes de reclusão que pode acontecer interceptação telefônica. Seja como for, a interceptação ocorre, aí é feita uma perícia comprovando que aquilo está errado, documentos comprovam que você é criminoso mesmo, testemunhas evidenciam que você fez aquilo, e o juiz dá a sentença. O que a sentença tem que ser o quê? Tem que te absolver. Por quê? Porque essa prova ela é ilícita por derivação. Tudo começou, só teve perícia, documento e testemunha, por quê? Porque começou com uma interceptação telefônica errada, ou por conta de ordem de autoridade policial, ou por conta de que foi determinada uma interceptação telefônica no crime penado com detenção. Só a título de curiosidade, pessoal, a interceptação telefônica é mais uma coisa, né? As renovações têm que ser devidamente fundamentadas. E outra coisa também, você só pode fazer interceptação telefônica se outros meios de prova não foram suficientes para sanar as dúvidas da autoridade policial. Tá bom? Gente, depois adentramos aqui, né? Na linha do tempo do processo, eu mostrei para que você soubesse o que era o agravo à execução, que ele trata de coisas na fase de execução. E a revisão criminal, você busca resolver coisas aqui na fase de conhecimento. Provas novas que ocorreram sobre a época da fase de conhecimento. Imagina que uma testemunha que não quis dar depoimento naquela época, no passado, resolva agora vir até você e contar que sabe que não foi você o culpado. Aí alguém vai fazer uma revisão criminal por você. Lembrando que depende da vontade do detento, tá? O réu, o condenado, ele tem que concordar com a revisão criminal. Se ele não concordar, não vai poder ter revisão criminal. Não tem advogado, né? Na verdade, não é que não tem advogado, pode ter advogado, mas não precisa de advogado, tá? A revisão criminal, ela dispensa advogado, certo? E também, né, se você perder a revisão criminal, cabe embargo de declaração, cabe recurso especial, cabe recurso extraordinário, certo? Porque isso aí é uma petição inicial. Mas se você perder, não cabe apelação. Gente, a grave execução da fase de execução. Os dois, a revisão criminal e a grave execução, só acontece depois do trânsito julgado. Mas a revisão criminal trata de coisas da fase de conhecimento e a grave execução trata de coisas da fase de execução. Certo, gente? Expliquei a diferença entre emendatio libelli e mutatio libelli. A emendatio libelli, a logística. A petição inicial, ela vem ali com fatos dizendo que você levou um ônibus até o meio do mato cheio de pessoas e depois
você, ao tirar as pessoas do ônibus, você subtraiu os bens delas e depois você queimou o ônibus. Esses foram os fatos que foram descritos. O promotor te denuncia por sequestro, roubo e dano. E esses são os fatos descritos. O juiz, na sentença, pode alterar, né? Ele pode alterar e colocar somente furto e dano? Pode, por quê? Porque você não usou de violência para subtrair as coisas das pessoas que estavam dentro do ônibus. Ah, mas foi grave ameaça. Você não sabe, às vezes o cara que vai colocar fogo no ônibus, ele é super educado, fala, gente, eu preciso ganhar tempo porque veio uma ordem de dentro da facção criminosa que está no presídio e eu preciso queimar esses ônibus públicos aqui. Não vou machucar ninguém, a gente vai para o meio do mato lá, vocês vão embora a pé para casa de vocês. Então, não está havendo sequestro. Então, o juiz, no momento da audiência, ele pode mudar o nome do crime? Sim. Ele pode esquecer o sequestro e o roubo se tornar furto e o dano, né? Obviamente, né, dano patrimônio público, o cara vai ser condenado. Mas olha só, o nome disso é uma situação que pode acontecer com emendácio libelli. Na emendácio libelli, os fatos são os mesmos fatos, então é possível que o juiz troque o nome do crime. Agora, na mutácio libelli, não. Começa com a petição inicial com alguns fatos. Ah, o Rafael furtou? Furtou sim. Só que aí chega, enfim, na audiência, a testemunha falando, realmente, o Rafael furtou mesmo, tá? Inclusive, no momento do furto, ele estava com uma faca ameaçando a vítima. Pronto, a testemunha alterou o fato, não é mais furto, é roubo. O juiz pode trocar o nome do crime? Não, são fatos novos. O juiz não pode trocar o nome do crime, ele tem que mandar para o Ministério Público, e isso retorna ao Ministério Público para que o Ministério Público adite a denúncia. Tá bom? Bom, depois a gente comecei a falar aqui sobre direito de trabalho, e falei sobre a reintegração, né? E aí imagina que tem uma decisão interlocutória determinando que a gestante retorna ao serviço. Ela fez a reclamação trabalhista, antes mesmo da contestação, ela retornou ao serviço. É uma decisão interlocutória no processo de trabalho, é irrecorrível de imediato, não pode você levar ao TRT por meio de recurso, mas você pode fazer mandado de segurança, porque isso foi determinado por uma autoridade, né, que tem poder dado pelo Estado. E aí o mandado de segurança vai ser julgado pelo TRT, correto? E se for no tempo hábil, beleza. Agora, se não for julgado o mandado de segurança no tempo hábil e acontecer de a sentença confirmar aquilo que foi dado na fase instrutória, o mandado de segurança vai perder o objeto, ele vai perder a razão de existir. Por que, Rafael? Porque o mandado de segurança estava atacando uma decisão interlocutória. Isso aqui é uma ação, não é um recurso, tá? Mandado de segurança é uma ação, não é um recurso. Mandado de segurança você não faz contra o empregador, você faz contra ato judicial, tá? Ato judicial, ou uma autoridade qualquer, né? Pode ser um secretário de Estado, pode ser um ministro de Estado também. São autoridades que têm poder dado pelo Estado, tá? Não é o empregador, não. Certo? O mandado de segurança é contra o ato do juiz que determinou a reintegração da gestante. Se você não pode fazer recurso, você faz o mandado de segurança. Se o juiz confirma aquela reintegração na sentença, o mandado de segurança perde a razão de existir, porque ele estava atacando a decisão interlocutória. Como foi confirmada a sentença, ele não tem mais por que ser julgado. Mas aí você pode fazer um RO contra essa reintegração, que também vai para o próprio TRT. Tá bom? Isso aqui é bem fácil, bem simples, como tudo, pessoal, na língua portuguesa. Correto? E aí eu estava reiterando aqui a informação, né, sobre o mandado de segurança. Gente, trouxe aqui a bala também, uma logística também que você, esquecendo que é um instituto jurídico, se você prestar atenção nas palavras, pessoal, sabendo que é homologação, que é quando o juiz confirma aquilo que você está levando até ele, não faz sentido você entender que quando o juiz homologa o acordo que foi levado até ele, se ele homologou, cabe qual recurso? Gente, de maneira alguma cabe recurso, porque se você, empregado ou empregador, em petição conjunta, levaram um acordo para ser homologado pelo juiz, o juiz concordou com o acordo, o juiz escolhe se ele homologa ou não, e ele escolheu homologar, como é que você vai recorrer? Não faz sentido você recorrer, não cabe recurso, trânsito em julgado, fim. Agora, se ele não homologa, ele foi contra os seus interesses, então cabe recurso ordinário. É uma sentença. Agora, uma coisa interessante, o juiz é obrigado a homologar? Não, não é obrigado. Então não cabe mandado de segurança, pessoal. Não cabe mandado de segurança contra essa situação em si, porque o juiz não é obrigado a homologar o acordo. Tá bom? Gente, estava trazendo aqui um cabimento, né? Cabimentos do recurso de revista. Aqui acabou pegando um pedacinho aqui, né? Mas recurso de revista na execução só quando ofender a Constituição. Você arrasta para cá, arrasta para cá. No sumaríssimo, somente quando ofender súmula do TST e súmula vinculante. Você arrasta para cá, arrasta para cá. Certo? Nota que não tem CLT no sumaríssimo, mas tem CLT aqui no rito ordinário. Tá bom? Esse sisteminha aqui, pessoal, é bem interessante você saber. Né? Do juiz para o TRT, RO. Do TRT para o TST, RR. No próprio TST, embargos no TST. Pode ser divergência ou infringentes. Mandado de segurança aqui no TRT, tá? Quando você começa no TRT, cabe RO para o TST, não é recurso de revista. Olha, isso aqui é muito importante, esse esqueminha aqui, né? O mínimo que você tem que saber para processo de trabalho no caso de recursos. Tá bem? Só reiterando aqui, eu falei a mesma coisa, né? Na verdade, eu coloquei aqui de novo, não sei porquê. Você se foi quantas saudades eu senti. Depois eu trouxe aqui sobre jornada de trabalho, pessoal. Lembrando que eu li bastante o Wordzinho nosso. Eu fiz a leitura bem grande do nosso Wordzinho. Então, aqui nessa aulinha, realmente estamos focados mais nas questões das nossas provinhas em si. Você que está fazendo só esse mini curso, não tem por que você se revoltar, lembrando que isso aqui é um curso diferente. Tem vários cursinhos aqui que você pode fazer com a gente. Você pode fazer esse cursinho, mini cursinho aqui, dessas aulas, que ele é super intenso, super rápido.
e ele tem todo o conteúdo sim que ele é necessário para que você faça uma boa prova, desde que você faça as questões corretamente. Dessa forma aí, tem também o Wordzinho, que é para fins da leitura em si, que você tem que levar a sério se você quiser, né? E aí tem os áudios do Wordzinho em si que você pode acompanhar se você quiser adquirir também, né? Logicamente, nós temos o curso extensivo, que é bem mais caro, né? Mas isso aqui também está passando toda a informação para você, certo? Vamos que vamos? Foco, força e fé, fala depois de muito estudo. Vamos continuar aqui. Cadê? Ah, tá. Tava dizendo aqui sobre intrajornada, né? De 0 a 4 horas. Não tem intervalo, de 4 a 6 horas, 15 minutos. De 6 a 8 horas, 1 hora de intervalo. Se esse horário intrajornada for suprimido, a supressão ela vai ser indenizada como hora extra. Isso se indeniza, não integraliza. Indenizou, não vai elevar o valor de 13º de férias nem de fundo de garantia por tempo de serviço. Integralizou, elevaria, tá? Mas esse caso aí não eleva. Gente, estava comentando aqui sobre direito empresarial, né? No direito empresarial, só falou isso de trabalho? Não, eu falei mais coisas, né, gente? Falei mais coisas sobre direito de trabalho, mas o foco maior foi nisso daí. Também aqui em direito empresarial, o que nós comentamos? Nós falamos sobre a duplicata, que é um título de crédito. Ela tem um canhoto aqui. Esse canhoto, ele existe, né? E aí nós temos aqui a parte da direita aqui, que é o valor da dívida em si. É levado para uma obra de construção, os bens, o cara aceita. Às vezes ele aceita e não paga, você protesta, né? O credor ele protesta. Às vezes ele não aceita, tá? Às vezes ele não aceita e ele fica ainda com a duplicata. Ele não devolve por falta de devolução, então o nome do protesto é protesto por indicação. Rafael, para que protesta um título de crédito? Protesta para que você inicie a fase de execução, para que seja mais rápido a execução, certo? Na verdade, para que seja mais rápida a cobrança, né? Falei sobre falência também, gente. Falência. Antes de chegar na falência, tem recuperação judicial e recuperação extrajudicial. O que é isso? São petições iniciais que alguém faz, né, para pedir um novo plano de pagamento das dívidas, e se esse plano for homologado pelo juiz, ele se torna um título executivo judicial. Olha só, um plano de recuperação extrajudicial, se ele for homologado pelo juiz, ele se torna um título executivo judicial, porque é um papel feito pelo juiz em si. Agora, se não for homologado, pessoal, não vira falência, tá? Assim como o plano de recuperação judicial, nós temos aqui também, só que se não for homologado, ele vira falência sim. No plano de recuperação, você pode alterar a ordem de cobrança daqueles créditos previstos na lei? Não. Quem recebe primeiro é sempre o administrador judicial, depois 150 salários mínimos nos créditos trabalhistas, depois créditos com garantia real, enfiteus, anticrese, penhor e hipoteca. Lembre-se, pessoal, aprenda o que é garantia real. Você precisa aprender. Se você não pegou isso ainda, que hora que você vai pegar, que hora que você vai entender que isso é uma coisa muito forte que alguém pode fazer. Alguém pode catar uma sentença, levar no cartório e registrar essa porra, e aí isso vai ter força de garantia real. Os tributos, pessoal, olha, nota que os tributos não estão tão rápidos assim para serem recebidos, não, né? E depois nós temos aqui os credores quirografários, que são aqueles que estão fudidos para receber, tá? Bom, depois eu comentei também sobre o plano, ainda assim sobre o plano de recuperação judicial ou extrajudicial. Existe aqui o devedor e os credores, a classe de credores. Alguns concordam e outros não. Quem concordar com o plano vai ter efeitos para trás e para frente, né? Ex tunc e ex nunc. Quem não concordou, mesmo não concordando, se submete ao plano, só que só efeitos para frente, ex nunc. Tá? Estava comentando também sobre a sociedade simples, né? E também sobre a sociedade comum, que é essa daqui, como por exemplo a conta de participação. Imagina que você tem um amigo que é muito bom de poker, ele vai ser o sócio ostensivo, você vai ser o participante. Eu e você, e mais uns 2 colegas nossos, a gente tem um pouquinho de dinheiro, a gente patrocina o nosso amigo que é muito bom de poker para ele jogar. Ele vai ser responsabilizado por tudo. Nós não temos responsabilidade alguma, nós não somos uma PJ. Gente, essa sociedade de conta de participação, tá? Ela não tem os requisitos legais, ela não foi levada a registro, ela não tem ato constitutivo, ela não tem firma. Firma, né, é o nome empresarial, é requisito da personalidade jurídica. Nessa sociedade de conta de participação, nada disso existe, certo? Nós temos o sócio ostensivo que pratica em seu próprio nome as suas responsabilidades e o participante, que não tem responsabilidade perante terceiros alguma, tá? Ele só investe ali, investe, a gente investe pro cara jogar poker em nosso nome, certo? Gente, foi isso que nós vimos. Olha só, se você está acompanhando essas revisões, pessoal, espero que você continue fazendo as leituras das questões, porque a leitura da questão com o comentário facilita muito a sua vida e essa é a nossa progressão, tá bom? Gente, foco, força, fé, fala, depois de tudo, ó. Beijo do Mago, tamo junto e é nóis.